O tema da minha palavra hoje é foque na eternidade, a obra mais importante. Essa é a obra mais importante. Nós temos muitas coisas que nós temos que fazer nessa terra, mas existe algo que é mais importante. Quando Jesus estava ali ministrando, na casa ali de Betânia, tinha ali Marta e Maria. E foi claramente ali, Jesus deixou explícito que existe algo que é mais importante. E existe algo que é a coisa que é única, apenas aquilo é importante. Enquanto Marta estava muito atarefada com muitas coisas, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha, ouvindo a palavra de vida eterna, ouvindo tudo aquilo que ele tinha de ensinamento, transferindo um coração, e Maria estava ali pegando a parte mais importante. Então nós precisamos ser aqueles que somos caçadores de Deus ali naquela parte mais importante, tentar descobrir o que Deus gosta, o que agrada a Deus, o que nós como criaturas, nós como filhos, nós como aqueles que vieram de Deus, o que vai agradar aquele que nos deu a oportunidade de viver essa vida. E uma vida finita, uma vida que tem hora marcada e dia para acabar. Agora pela manhã, no culto da manhã, eu cheguei na igreja, estacionei meu carro, estava entrando e um servo com colete laranja nosso, que eu conheço há muitos anos, brincou comigo, falou: e aí pastorzão, seu joelho está bom, já está podendo correr? Aí eu falei assim: já estou podendo correr já, só não estou querendo mesmo, mas podendo, eu já estou, entendeu? Aí ele deu risada, amém, e eu entrei, e esse irmão teve um mal súbito, caiu, raspou a cabeça na árvore e rachou a cabeça no meio do meio-fio, e sangrou tudo, e a gente levou ele às pressas para poder ser atendido. Graças a Deus ele está bem, amém? Glória a Deus, diga glória a Deus por isso. Mas poderia ser a última brincadeira que eu fiz com ele aquele dia, hoje de manhã. Então, eu quero te falar, a hora já está marcada, do dia que você vai partir daqui. Mas você precisa entender, até que esse dia chegue, e nenhum acidente, nem cair de cabeça no meio-fio, nada vai fazer com que você morra, se não for a hora certa. Até esse dia da hora certa, nós temos algo a ser feito aqui nessa terra. Amém? Então eu quero te perguntar, quantos aqui foram uma criança que era insistente? Uma criança insistente, aquela criança que ficava no pé do pai ali e tal. Então eu aprendi desde cedo que o meu pai falava para mim: filho, nós vamos para uma loja de brinquedos, eu não quero que você peça nada. Não é demais isso? Né? É igual você falar assim para um elefante: é o seguinte, nós vamos para uma loja de cristal, não bate em nada, né? Como eu falar com uma criança ir para uma loja de brinquedo e não pedir nada? É complicado. Mas aí eu aprendia, porque eu já sabia que provavelmente algo de ruim ia acontecer se eu ficasse toda hora insistindo. Mas eu gostaria de perguntar mesmo, levante a mão, você que foi uma criança muito insistente, que você lembra assim, que seu pai falava: esse menino, tem alguém que lembra? Que você foi insistente, que ficava ali. E filhos, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Você tem algum filho que é muito insistente? Que fica assim: ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô mãe. Mas acho que o mãe é mais, né? Ô mãe. Né? Na escala de chamada, a mãe sempre é a que mais é chamada. A Bíblia diz em Mateus 7, do 7 ao 8, uma postura que nós, como filhos de Deus, precisamos ter. Nós precisamos ser como essas crianças aí, insistentes. Você precisa ser, olha o que a Bíblia diz: peçam e receberão. Então, aqueles que pedem, a Bíblia diz que eles recebem. Mas talvez você vai pedir e não vai receber. E aí, Jesus continua: então procure, que aí vocês vão encontrar. E aí continua: batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Então, a Bíblia fala que nós devemos procurar aquilo que Deus tem para nós, as bênçãos, o favor, tudo que tem para nós de bênçãos, nós precisamos ir bater e procurar. Você precisa ser alguém que vai e incomode seu pai, que fale com ele, que ore para ele, amém ou não? E outra coisa, eu gostaria de saber aqui, quantos correm? Alguém corre? Quem corre? O irmão perguntou se eu corria. Eu corria, mas eu quero voltar a correr. Levanta a mão aí, quantos correm? Amém. Então eu quero te perguntar, você é que está correndo atrás das bênçãos, ou são as bênçãos que correm atrás de você? Pergunta aí para o seu irmão do lado aí, pergunta para ele. Você está correndo atrás das bênçãos, ou são as bênçãos que correm atrás de você? Sim, porque tem gente que tem que correr da bênção, porque é tanta bênção que ele precisa falar: não aguento mais. Que é isso, hein? Estou falando de você.
Vou dar o CPF aqui, hein? Então, presta atenção. Você precisa entender. As bênçãos de Deus, elas vão vir atrás de nós, se nós procurarmos a coisa certa. Então, quando a gente pensa em bênçãos de Deus, a gente pensa em quê? Em carro, em viagem, em casamento, em casa, em saúde, em comer em lugares bons. Quando a gente pensa de bênção, de conforto, né? A bênção para nós é não ter que pagar boleto. Entendeu? Só tem uma pessoa que não paga boleto. Mendigo. Ele não paga boleto. E você não quer mais pagar boleto. Mas a prova de que você está prosperando é os boletos que você tem que pagar. Então dê glória a Deus. É quem tem boleto, dê glória a Deus. Quem tem mais boleto, dê mais glória a Deus ainda. Então Deus está te prosperando, você nem está vendo. Qual que é a prova da prosperidade? Boleto. Ele está te dando. E aí, quando a gente pensa em bênção, a gente sempre pensa em coisas, a maioria das vezes, em materiais. Um ou outro fala, converter meu marido, converter meu filho. Mas a maioria é num conforto dessa terra. Então, nós precisamos definir o que é bênção. Baseado o quê? Em pedir. Nós precisamos ser insistentes em pedir, mas nós precisamos achar o que nós devemos pedir. E aonde que a gente tem que procurar isso? Nós temos que procurar isso no mapa do tesouro. Existe um mapa do tesouro que vai te guiar para que você possa achar todas as bênçãos que Deus preparou para a sua vida até a sua morte. E esse mapa do tesouro se chama Bíblia. Bíblia. Então nós precisamos ler na palavra de Deus o que é que Deus quer que a gente insistentemente peça. E a Bíblia diz aqui em Colossenses 3, 1, 2, diz o seguinte: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Por quê? Porque é lá que Cristo vive. Diz o seguinte: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, quando a palavra de Deus diz para nós buscar as coisas lá no alto e que a gente foi ressuscitado com Cristo, ela está falando sobre algo que ocorreu dentro de nós. Nós que cremos, nós que tivemos um encontro com Deus, que tivemos ali um batismo no Espírito Santo, ou então tivemos ali um batismo nas águas mesmo, que declaramos, verbalizamos que agora nós somos cristãos, que nós queremos Deus, aconteceu algo dentro de nós, algo que deveria todos os dias ser relembrado. Mas o que aconteceu dentro de nós é que você foi extraído dessa terra, sua nacionalidade mudou característica dentro de você, mudou coisas que você nem sabe ainda, que aos poucos a sua alma está se acostumando, seu espírito veio à tona, agora seu espírito está querendo governar, através do Espírito Santo, e tomar o lugar da alma, dos sentimentos, das emoções, que toda hora governavam sua vida. Então agora nós como cristãos, nós somos aqueles que esperam a volta do rei. Nós somos aqueles que querem reinar com Cristo, queremos estar com Ele, queremos estar na eternidade. Um cristão de verdade, ele não aguenta ver morte. Ele vai no velório, ele fica arrasado. Ele pega uma doença, ou alguém está doente na família, ele fica indignado. Por quê? Porque ele não nasceu para isso. Nós não nascemos para a morte, nós não nascemos para a enfermidade, nós nascemos para a vida e vida e abundância, nós nascemos para a eternidade. E as coisas dessa terra, por mais que tentam nos enganar, como um corinho antigo que tinha, que as lindas flores dessa terra tentam nos ludibriar, né? E os passarinhos, belas flores, querem me enganar. São vãos. Essas coisas antigas. Mas essa música fala o quê? Que a gente fica vislumbrando os passarinhos e as flores, falando, ai que coisa linda. Mas a gente não tem ideia do que é uma rua de ouro na eternidade. Não tem ideia do que são portas feitas de pérola, jaspe, diamante. Não temos ideia do que é falar com anjos, voar, atravessar a parede, voltar. E aí a gente olha um passarinho e fala, que lindo ele cantando. Imagina o canto da igreja, da Nova Jerusalém, junto com os anjos. Imagina isso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque esse versículo fala isso. Nós devemos, como cristãos, esperar a morte. É um desejo de todo crente morrer em Cristo, para poder acordar na eternidade. Então, essa obra do Calvário nos deu condições de viver uma vida extraordinária aqui nessa terra, até que a gente encontre o nosso Criador.
E esse é o nosso objetivo. É por isso que a gente é crente. Porque a gente quer voltar para o nosso Pai. É para isso. E a gente fica se ludibriando com as coisas daqui. Então, o mundo, Brasil, Estados Unidos, Europa, isso aqui faz parte do império das trevas. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Amado. Então, você precisa aprender como se vive no céu agora. Agora nós estamos aqui, nós estamos num treinamento do céu. Então, aqui é como se fosse um período, essa terra, um período de gestação. Aquela mãe ali que está grávida ali, esperando o bebê nascer, e aquele bebê que está ali dentro. Nós estamos sendo gerados agora, protegidos pela igreja aqui, dentro desse lugar, onde nós somos transformados de glória em glória, até o dia que a gente morra e possa nascer. Verdadeiramente, nascer para a nossa vida verdadeira, que não é aqui. Lembra a pessoa que está do seu lado aí, cutuca ele e fala assim, ó, sua vida não é aqui. É difícil acreditar nisso, mas é a verdade. Então a direção aqui para nós, é para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que vivem a eternidade, é isso. Para nós pensarmos nas coisas do alto. Colossenses 3, do 3 ao 4, diz o seguinte, a continuação. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, nós temos o privilégio de podermos ser a imagem e semelhança de Deus, de podermos sermos chamados de filho de Deus. Filho de Deus. Olha para essa filha de Deus do seu lado, para esse filho de Deus. Fala assim, meu Deus do céu, que beleza que há dentro de ti. Que às vezes fora nós estamos ainda, né, nessa terra, ainda trabalhando, esse corpo não está maravilhoso. Mas dentro de ti há algo extraordinário. Pastor Rodrigo sabe, quando nós vamos para o encontro com Deus, na hora do Peniel ali, se você não foi para o encontro com Deus, ainda tem que ir. As pessoas chegam no Peniel, feia, com a cara amarrada, um negócio assim, você olha assim, meu Deus do céu, parece tudo mendigo. Aí quando chega no Espírito Santo no domingo, as pessoas ficam bonitas do nada. Nem precisa de maquiagem, fala assim, nossa, como essa pessoa ficou linda, maravilhosa. O que foi isso? Por dentro, o Espírito Santo começa a trazer formosura para o rosto. Aleluia. Nós somos uma igreja linda, aleluia. Então, nós devemos buscar as coisas do alto e pensar nelas. Filipenses 4,8 diz o seguinte: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, que é digno de louvor. Agora minha pergunta é, você lá no seu trabalho de tarde, lá, sendo pressionado pelo teu chefe, aí nisso você pensa em louvor? Em coisas maravilhosas e lindas? Coisas da eternidade, anjos cantando? Você está pensando em matar aquele miserável daquele seu chefe? Está entendendo? Mas a Bíblia está falando o quê? Que não, todas as horas tem que falar, não vou pensar nisso, eu quero pensar na eternidade, nas coisas do alto. Então, se você acredita na eternidade, e acredita em tudo que a gente está falando, que nós vamos morrer e encontrar Jesus, você tem que parar de viver no aqui e agora. Porque você não nasceu para viver 100% do aqui e agora. Você nasceu para ser um sonhador. Quando José vinha andando, ele era chamado assim, olha, lá vem o sonhador. Mas muitos de nós nos tornamos sonhadores com coisas daqui. Mas eu quero te falar, nós somos sonhadores das coisas eternas. Sonhadores daquilo que é do céu. Amém? Então, como que eu sei que alguma coisa é eterna? Pastor, tá bom, legal. Você falou que é eterno, mas a gente tem que buscar várias coisas aí na terra, temos que viver, temos que casar, a gente tem filho, né? Tem que fazer a faculdade, a gente estuda, faz doutorado, pós, não sei o quê. Aí a gente arruma um emprego, abre empresas também, e vão fazendo franquias, e não sei o quê, investe na bolsa, e né. E como que eu sei o que é eterno? Então, o que define o que é eterno? O que define o que é eterno é o que permanece depois que você morre. O que vai permanecer depois que você partir? Eu estava vendo um vídeo hoje no Instagram, e aí o cara estava falando assim, a verdade é que daqui 50 anos, quem vai ser você? Ninguém vai nem lembrar de você. Talvez algumas pessoas vão lembrar de você, que é da sua família aí. Mas mesmo assim, elas vão lembrar assim, o André, é verdade, é uma bênção. Então, o que a gente vai comer hoje? 50 anos para frente, ninguém vai saber mais de nada.
aquilo que você conquistou, vão usar no teu lugar. E se você é marido morrer primeiro, ele vai usar no teu lugar. Não tem o que você fazer. Vai usar a esposa que ficou e as coisas que estão lá. Então, a lembrança vai ser um quadro apagado lá no fundo, que vai ficando até o dia que não tiver mais quadro, que a tecnologia está avançando tanto, né? Antigamente a gente tinha álbuns de foto. Hoje eu fui visitar um casal e eles abriram álbuns de foto. Eu peguei a foto e fiquei até, meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? Essa imagem printada nesse papel. Eu já fiquei assustado, porque eu nem sei o que é isso. Falei, como que vocês têm isso? Falei, gente, vocês estão arcaicos, hein? Mas era maravilhoso ver. Eu tenho um álbum de fotos do meu casamento, era lindo. Eu mostro para minha filha, ela fica vendo, ela fala assim, não mexe, pai, a foto. Meu filho fica tentando fazer assim na foto. Então, um dia a nossa foto nem vai estar mais. Essas fotos de celular aqui, elas viraram, a foto virou uma coisa fútil. Uma coisa que você apaga para poder criar espaço no seu celular. E é isso que nós vamos ser. Uma foto apagada no celular. E tudo que a gente fez e construiu, e gerou, e estudou, e tudo. Mas existe algo que a gente vai levar. Algo que é eterno. Então, o que vai ficar aqui? Eu listei algumas coisas. Primeiro, casamento e família. Primeira coisa que vai acontecer é você chegar no céu. Cadê os casados aí? Cadê? Olha para sua esposa aí, o casado. Pode falar para ela aí. No céu, você não vai ser minha esposa. Não vai. Foi Jesus que falou isso. Vai chegar lá no céu e falar assim, cadê minha esposa? Jesus fala assim, você é a minha esposa. Não tem mais ninguém. Agora é você e eu. Não tem mais essa. Vamos lembrar quem era, mas não vai ser mais esposa. Então, nem o casamento é eterno, né? E você mó preocupado com as picuinhas, as brigas do seu casamento. Briga! Vai fazer amor lá depois, entendeu? Vai comer num restaurante. Para quê? Não é eterno. Você está brigando uma coisa que não é eterna. Entendeu? Vai ser feliz. Olha aí para sua esposa e fala assim, vamos ser felizes? Porque você tem que decidir, ter razão ou ser feliz. O que você quer? Eu já decidi, né, amor? Ser feliz. Porque ter razão. Faz tempo que eu não tenho mais razão. Mas deixa quieto, vou ficar abrindo minha vida não. Então vamos lá. Casamento e família. Então filho, não vai, eternidade. Eles vão estar lá na eternidade, vão ser salvos, aleluia. Mas não vão estar vinculados a você. O que mais? Carreira e riqueza. Então formação profissional, sucesso, bens materiais. Você vai levar como isso? Não tem como levar, não dá para pôr um chip na tua alma, não vai ficar aqui, não tem como levar. O que mais? Corpo e saúde, né? Nós vemos a era do corpo perfeito, da saúde, né? A era do monjaro, se alguém tiver barato me passa, aleluia. E aí a gente fica nessa, entendeu? Nessa coisa de desespero pelo corpo, mas esse corpo vai ser queimado. Esse corpo nada mais é do que um exoesqueleto biodegradável com prazo de validade. Entendeu o que é corpo? É um carro que você está entrando, seu espírito entrou nesse carro e está andando. Uns bateram muito, a funilaria ficou ruim. Precisa fazer funilaria, monjaram, plástica, né, botox. Outros bateram menos. Entendeu? Outros são uma van que cabe bastante gente. Outros são uma moto. Então, isso aí é só um corpo. Vocês estão rindo, mas é verdade. Isso é só um corpo, gente. É só um corpo. Tem gente aqui, ó, com todo respeito, não quero expor ninguém. Porque eu não fico futricando sua vida no Instagram. Entendeu? Mas também não foi revelação do Espírito. Eu estou falando que numa grande quantidade de pessoas, tem gente assim. Tem gente que você gasta 3 horas na academia, mas não ora 30 minutos. Uma oração é eterna, tem peso de glória. Uma academia, esse corpo vai ser queimado. E Deus fica falando assim, mas não tem coerência essa pessoa? Ela está lá toda bombada, mas não ora. O que está acontecendo com a vida dela? Não estou falando para você descambar também, né? E Deus abençoe. Não é isso. Não é isso. Precisa cuidar do corpo. Mas precisa ser coerente. Porque você não vai levar ele. Cuidado. Pode pegar tudo que você gasta aí de dinheiro. Desodorante, cueca, calcinha sutiã, roupas caras, né? Maquiagem. Maquiagem que você usou hoje, Marjorie. Vai acabar tudo. Daqui a pouco você vai estar chorando no apelo aí. Já vai embora agora. Custou R$200 a base, vai embora. Não, se for embora não custou 200 não, foi mais barato. Porque a base boa não vai embora. Eu sei disso, aprendi com a minha esposa.
Então, shampoo, né, que a gente usa, né, pastor? Shampoo, fica gastando. Outra coisa, isso aqui, conhecimento. Eu sei que você vai falar, não, pastor, mas ler livros, estudar, nós somos cristãos, nós precisamos ler. É verdade, você precisa ler. Mas você acha que tem algum conhecimento que você vai adquirir nessa terra, comparado com o conhecimento de Cristo pela eternidade, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos? Não tem. Tem gente também que é uma biblioteca gigantesca, é o crente cabeção, a cabeça dele é grande, e ele fica girando em volta da cabeça dele mesmo. Não faz nada na igreja, mas tem opinião para tudo. Tudo ele discorda, tudo ele sabe, tudo ele acha que ele faria melhor, mas não faz nada. Porque você está focado em coisas que não são eternas. Sabe, o que vai para a eternidade? A obra mais importante, que é a transformação que nós vamos gerar em Cristo dentro de nós, e as pessoas que a gente consegue tirar do inferno. Isso é eterno. Espírito é eterno. Então nós precisamos focar. Então fala para o irmão do lado, irmão, está na hora de nós ser coerente, né? Não está não? Vamos ser coerente aí junto? Você consegue me cobrar para ser coerente comigo? Então, a obra mais importante é o propósito de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Digam aleluia! Mas tem que ler o resto do versículo, né? Porque isso aí não é a verdade toda. Eu amo a Deus, então tudo coopera para mim. Mentira, não é o versículo inteiro. Quem te falou? É igual falar que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade não. Quem não é salvo é criatura, vai para o inferno. Ai pastor, que agressivo. Nos tempos de hoje, temos que falar que todos são amados. São mesmo, são amados. Foi para o inferno porque você quis, porque Deus amou. Deus amou, morreu na cruz, mandou o Espírito Santo para você. Você ainda falou, não quero isso, vai para o inferno mesmo. Não vou falar o que vai estar escrito na testa. Então, presta atenção. Nós temos que resgatar o máximo de pessoas para não deixá-las ir para o inferno. Mas a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cooperam para aqueles que amam a Deus, mas que estão no propósito. São chamados para um propósito. E o propósito tem a ver com trabalho. Tem a ver com dia a dia, com gastar o seu tempo, o seu talento, o seu templo e também um outro T aqui, o seu tesouro. Então, o que é o propósito? O propósito é tudo aquilo que eu invisto, o meu tesouro, o meu talento, o meu templo e o meu tempo. Quando você investe esses 4 T's em algo, aquilo é o seu propósito. E eu quero te perguntar, o que você tem investido os seus 4 talentos? O que a sua vida tem se desgastado? Tempo, templo, tesouro, talento, o que você tem se desgastado? Esse é o propósito da sua vida. Pastor, o propósito da minha vida é a igreja, é Deus, eu amo o Senhor. Trabalho 20 horas por dia, mas eu amo o Senhor. Não, seu propósito é o trabalho. Não precisa ficar mentindo para você. Porque para nós já não dá mais, entendeu? Mas para você, não mente. Seu propósito é aquilo que você investe tudo que você tem toda hora. Então, a Bíblia diz o quê? Que todas as coisas vão cooperar, não é para todos, mas é para aqueles que estão no propósito. E o propósito não é saúde, o propósito não é riqueza, não é casamento, é ser como Cristo. A imagem e semelhança dele. E ser como Cristo, nós estamos falando de coisa prática. Nós não estamos falando de coisa teórica aqui. É quando alguém pisa no teu calo e te xinga, um inimigo, você ora por ele e perdoa. É quando alguém dá um tapa na sua cara, e às vezes o tapa na sua cara não é físico, mas é uma traição pelas tuas costas. Você dá a outra face. É quando alguém está ali te roubando, está tirando algo de você, você vai e dá além do que ele roubou, a túnica, o sapato. Eu não estou falando de ladrão na rua, não. Estou falando de circunstâncias da sua vida, de pessoas que vão aparecer na sua vida e que vão ser pedra no seu caminho, vão ser pedra no seu sapato. Ser cristão tem a ver com um relacionamento prático entre homem e mulher num casamento, entre pai e filho, filho e pai, entre amigos dentro de uma célula, entre pastor e ovelha. Isso é relacionamento cristão, é o dia a dia da igreja. Então tem gente aqui que fala que ama Cristo, que vem para o culto, que vai para a célula, que adora o Senhor, mas não consegue perdoar o seu irmão. Imagina orar pelo inimigo. Como que você vai orar pelo inimigo se não consegue perdoar o irmão que está aqui? Você acha o quê? Que vai ter a nuvem 47 e a 128?
Você vai ficar na 128. Aquele infeliz na 47. Não quero nem ver ele no céu. Cada um na sua nuvem. Você acha que é isso? Você vai ter que olhar essa pessoa abençoada. Entendeu? Que falou mal das tuas costas. Que fechou sua célula. Você vai ter que estar com ele na eternidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: graças a Deus não é você, né? Então, a Bíblia diz em Efésios que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo. Para quê? Para realizar sua obra. Então, existe uma obra que nós todos, todo o povo santo precisa realizar. E é edificar o corpo de Cristo. Até quando que a gente vai pregar o evangelho, perdoar um ao outro, se ver na igreja, estar junto no templo? Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, enquanto não é 100% Cristo, tem que estar na igreja, tem que estar junto, tem que estar ofertando, tem que dizimar, tem que estar nos eventos mesmo, tem que pregar na sua casa. Sua casa tem que ser casa de oração. Enquanto está aí, você tem que estar até que você morra. Pastor, não aguento mais, pastor, não quero mais. A igreja tem muito evento, e é muita coisa, não sei o quê. Tranquilo, nós ora para você resolver isso agora. E morre. Né? Porque se você morrer, vai resolver isso na hora. Não precisa mais edificar o reino morto. Pronto. Aí você pode ir embora e partir para a eternidade. E a gente se vê lá. Quantos querem? Vamos fazer essa oração agora, pastor. Vou fazer um apelo. Não é, então você não quer morrer. Então, eu quero te falar. Nós temos uma obra que é eterna. Existe um vizinho seu que está ansiando para que você fale do evangelho para ele. Ele quer que você fale. Ele está ali, ele fica arrumando confusão. Ele liga para o síndico porque ele quer uma confusão para poder falar na tua cara. Entendeu? Só para poder te ver, para te dar uma oportunidade. É por isso que ele quer. O seu chefe abençoado que batuca lá, ele quer. Ele quer que você fale do evangelho. A Bíblia diz que o mundo está com uma ardente expectativa, ansiando pela manifestação dos filhos. E está cheio de filho aqui. Se cada um que estivesse aqui liderasse uma célula ou pregasse na sua casa, o que aconteceria aqui nessa igreja? Temos quantas pessoas aqui hoje, pastorzão? Umas 1.000? 1.000 pessoas deve ter aqui hoje? Se cada uma dessas aqui tivesse 5 pessoas que você orasse, estivesse junto, aliançado, como que estaria isso aqui? 5.000. Só nesse culto, fora o culto da manhã. Mas qual que é o problema nosso? O problema nosso é o que Jesus falou. Jesus nunca mandou orar por ovelha. Gente, vamos orar pela ovelha para o povo converter. Gente, vamos orar para que tenha mais gente na igreja. Vamos orar. Gente, por favor, Jesus fala, por favor, nós precisamos orar, porque se não tiver muita gente na igreja, foi isso? Não, Jesus falou o quê? Os campos estão brancos, o meu povo são ovelhas sem pastores. Nós precisamos do quê? Pastores, trabalhadores. Ore por trabalhadores, porque as pessoas nos últimos dias esfriarão seu coração, pararão de amar, e porque elas amam a si próprios, os seus umbigos, não vão querer mais pastorear ovelhas. Pastores não de púlpito. Isso aqui que a gente faz é 2% de pastoreio. Isso aqui não é nada. É importante, presta atenção. Não é que não é nada, a palavra de Deus é importante, mas não é nada comparado ao que é o trabalho pastoral. Você não precisa estar num púlpito pregando para ser um pastor de ovelhas de Cristo. Você precisa ter disposição de falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. E sabe como que o Espírito Santo faz para nos transformar em Cristo? Ele vem e trabalha na nossa vida, nos dando oportunidades para que a gente diga, eis-me aqui. Sabe? Hoje a gente vive com um mundo, o mundo sempre ele anda no calcanhar de Deus. É o diabo, ele faz isso, e o mundo está a favor dele. Então, hoje é o quê? Seja a sua melhor versão. Né? Por quê? Porque se você crê que você acordando às 4h37,
fazendo um devocional mequetrefe com um livro que tem um nome de café. Aí você vai lá e toma um banho gelado, se lasca. Aí você come maçãs colhidas em Israel. E aí você unge a sua casa com óleo, sei lá da onde, lá do Monte Sinai. Aí você faz uma corrida matinal de 5 km ali, com um pace de, entendeu? Tem que falar essas coisas, com um pace de nananã. Aí beleza. Aí você lê 2 livros, um livro institucional e um livro religioso, para poder ser cheio. Depois você vai para a sua empresa, aleluia. Irmãos, isso é bom? Claro que é. Claro que é bom. Mas isso tem prazo de validade. Porque o que Deus está querendo de você é que essa transformação seja de dentro para fora. Não de fora para dentro. Deus sempre trabalha de dentro para fora. É claro que fazer coisas fora ajuda dentro. Mas existe aquilo que eu costumo falar, que a graça de Deus e aquilo que um crente é e faz, são coisas que o ímpio não consegue reproduzir. Se o ímpio consegue fazer igual, então você é só um crente que tem práticas ímpias. O ímpio consegue pôr a mão em alguém e ela ser curada na hora? Ele ter revelação do que você fez 2 meses atrás? Consegue, irmãos? Um demônio manifestar, ele pôr a mão, o demônio amarrar para trás e sair correndo? Não. Mas consegue acordar 4 da manhã? Sim ou não? Tomar banho gelado dá? Então você precisa avaliar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Faça o que tem que ser feito. Se para você é o monjaro, usa monjaro. Mas vai supervisão, pelo amor de Deus. Se para você tomar banho gelado é bom, Vai, então tome banho gelado. Entendeu? 42 graus eu tomo. Vai acabar com a minha vida, eu sei, não pode. Mas às vezes eu tomo gelado de vez em quando, só para lembrar que eu sou legendário, depois eu esqueço rapidinho. Né? Mas é bom, os homens aí, cadê os homens? Diga urra. Você tem que ir no Legendários. E eu não vou nunca mais, mas você tem que ir. Então vamos lá, então presta atenção. Deixa eu focar na palavra aqui. O anjo Gabriel chegou para Maria e ele falou o seguinte: você vai ter um filho. E esse filho, você vai pôr o nome dele, Emanuel. Vai ser Jesus. Beleza? Não tem relação sexual, ela não tinha. Não tinha como, não tinha nenhum namorado, nada, não tinha jeito, não tinha inseminação, nada. Você vai ter. Sabe o que Maria falou para o Espírito Santo? Para o anjo? Eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. É isso. Essa é a diferença. Um crente para o ímpio. Então, por isso que eu estou te falando, olha que perigoso. Quando Deus vem e fala com você algo, qual que é a nossa postura? Qual deveria ser a nossa postura? Estou sentindo que essa sociedade dessa empresa tem que acabar. Eis-me aqui. Eu vou acabar hoje. Estou sentindo que esse relacionamento não deveria continuar. Extraconjugal. Eis-me aqui. Chega agora, vou ser fiel à minha esposa. Estou sentindo que eu preciso pregar o evangelho para esse vizinho que só enche o meu saco. Eis-me aqui. Oi vizinho, tudo bem? Posso falar que alguém te ama hoje? Quando a gente tem a atitude de falar eis-me aqui, nós demos uma oportunidade para ser transformado pelo Espírito Santo. E essa é a diferença. Porque nós temos uma voz, nós temos alguém que está dentro de nós nos guiando para ser transformado em Cristo. A gente vai orar por uma pessoa enferma para ela ser curada? A pessoa que é curada, ela está abençoada? Sim, mas a gente que está orando, irmãos, é extremamente abençoador. É um negócio... Quem já teve a oportunidade de ser usado por Deus? Levanta a mão aí. Ser usado por Deus. Você orou, alguém foi curado, expulsou o demônio. Aleluia. É um negócio assim, não é verdade, irmãos? É um negócio assim, é maravilhoso, é surreal. Porque você fala, caramba, a pessoa que foi curada fala, que bom, agora eu estou bem. Mas você fala assim, mano, Deus me usou. E você nasceu para ser usado por Deus nessa terra. Sabe, em Romanos 10, 14, Paulo fala sobre Isaías. Ele diz o seguinte: mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. E lá em Isaías 6,8 fala,
Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E Isaías respondeu, ele respondeu: aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus está querendo são pessoas que falem: eis-me aqui. Não é pessoa bonitinha, perfeita, maravilhosa, porque essa pessoa bonitinha, perfeita, maravilhosa da melhor versão não existe. Por dentro, todo homem, nos seus pensamentos, no oculto, se não tivesse ninguém perto, se não tivesse Deus, ou uma liderança, ou um cargo, ou pessoas, nós somos maus. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Mas nós temos uma diferença. A diferença é que tem homens que decidiram falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu vou liderar uma célula. Eis-me aqui, eu vou pregar num presídio. Eis-me aqui, eu vou curar enfermos lá, junto com o Espírito Santo, que é Ele que cura, não somos nós. Mas vamos entrar dentro dos hospitais. Eis-me aqui. É isso que Deus quer. Ele está procurando um povo que diga: eis-me aqui. Porque é isso que Jesus fez. Quando Deus olhou para a terra, Ele falou: não há um justo sequer. Por mais que a Bíblia não tenha escrito isso, mas o ato de Cristo disse que Ele falou lá no céu: eis-me aqui, eu desço, Pai, eu morro por eles, eu vou lá resolver esse BO. E as pessoas, e os anjos falaram: como? Não tem como, vai deixar a eternidade, não pode. Jesus falou: eu vou, vai valer a pena, vai valer a pena. Então eu quero te falar, pessoas que dizem eis-me aqui, estão focadas na eternidade. Pessoas que vão vivendo a vida como um Netflix. Fiquei sabendo esses dias que tem igreja até pipoca, que maravilha. Você pode sentar e assistir o filme com a pipoca. É muito bom, né? Que bênção. Então eu quero te falar, fala a pessoa do lado aí: aqui não tem pipoca. Não vai ter. Se tiver pipoca aqui, eu mesmo vou sair daqui. Não é porque você não veio assistir nada. Você veio aqui treinar para praticar. Treinar para sair daqui e praticar. Treinar para poder ser crente lá no seu lugar onde eu não consigo ir. E você vai ser usado por Deus. Mas não só isso, vai juntar galardão no céu, coisas eternas, porque o dia que nós partimos daqui, nós teremos uma dispensa celestial. É por isso que nossos irmãos amados morreram. Apóstolos, pessoas morrem até hoje. Está tendo um massacre na África, lá em muitos lugares. Por que tem tanta gente morrendo? Sabe por que morrem? Eu vou te falar por que morrem. Quando o cara chega com uma arma e bota dentro da boca do cano no seu filho, e ele fala assim para você: nega Jesus, senão eu mato ele. Essas pessoas não estão morrendo porque o cara está matando. Elas estão morrendo porque elas falam assim: não nego. Pum. Sua esposa. E sabe como que o filho e a esposa ficam? Não nega, pai. Não nega, pai. É só esse corpo, pai. Nós vamos estar lá, pai. Não nega, não vale a pena, pai. Pum. Elas decidiram morrer. Eles são crápulas, estão assassinando, mas elas decidiram, porque elas estão vislumbrando algo eterno. Mas infelizmente nós estamos aqui protegidos com... Infelizmente você entenda, né, irmãos? Claro que eu não quero tragédia, não quero desgraça, não quero chegar nessa situação. Misericórdia, amém? Infelizmente eu digo pelo nosso estado de falta de alerta. Nós estamos protegidos aqui, pela água, pela luz, pelo conforto. Sabe, o grande obstáculo das nossas vidas, para que a gente possa ser transformado em Cristo, é sair da posição de juiz. É quando nós estamos na posição de juiz. Você não nasceu para ser juiz. Você não nasceu para julgar. Você nasceu para ser amado. Não tem como ser amado na posição de juiz. Porque ou você é filho de colo, ou você é juiz que exige uma posição e a justiça. Ou você é um filho que fala: pai, eu estou com fome, por favor me dá. Pai, me limpa. Pai, eu fiz besteira. Pai, me abraça. Ou você é um juiz: pai, me dá porque eu mereço. Pai, cadê? Eu paguei o dízimo, cadê o que você vai me dar? Pai, cadê a ovelha que você não matou, o novilho? Pai, a exigência do mérito, do julgamento,
Eu não vou nessa célula porque eu já sei como que faz. Eu liderei muitos anos. Esse líder aí, ó, tá vendo? Fez tudo errado. Começou a comunhão primeiro. Não é assim. Primeiro é a oração. Depois da oração a gente vai ali todos baterem palmas. Aí nós começamos com um louvor de celebração. Depois um louvor intermediário, ali para o átrio, do santo lugar. Depois um Santos dos Santos. Aí depois daquilo, nós temos a oração por necessidade. Fazemos a oração e todos sentam. A irmã da água levanta e pergunta: querem água? Aí você dá água. Aí depois disso, o líder ministra a palavra rapidinho. Depois tem um compartilhar. O que vocês acham? Diga. Aí as pessoas falam. E depois tem uma oração. E no final nós comemos. Se não for assim, tem algo errado. Mas eu estou com um monte de célula assim, que não multiplica 20 anos. 10 anos. 5 anos. Com o mesmo povo. E tem gente que começa comendo primeiro, esquece de orar e já está multiplicando a terceira vez. Que absurdo, né? Os irmãos esqueceram até de orar pela necessidade. É um absurdo. Como que... Aí tem gente que fala assim: não, é um absurdo, porque essa pessoa está fazendo tudo errado. Mas a pessoa está fazendo tudo errado, multiplicou 4 vezes. Está na hora de não fazer errado, não? Né? Por quê? Porque você conhece a árvore como? É pelo fruto, não é o contrário. Você não fala assim: nossa, que árvore linda, né? Tem fruto? Não, não tem, mas ela é linda, né? Não, árvore é fruto. Você comeu um fruto, não gostou, você vai amaldiçoar o fruto, a árvore e quem plantou aquela desgraça. Você não quer saber, porque você quer comer o fruto. O objetivo é o fruto. Toda a beleza da árvore, da copa, de tudo que ela tem. Claro que tem fruto que não é em árvore, né? Mas tudo que é aquela beleza maravilhosa é um propósito: você morder e ser doce. Não é, aquilo tudo não adiantou nada. Nada. A árvore inteira pode ceifar, jogar fora e plantar outra. Porque se o fruto é ruim, não tem propósito. Os irmãos do louvor podem subir. Então, quando você é juiz, você não consegue focar no reino. E a Bíblia diz: busque o reino. Mateus 6,33, busque o reino em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não é busque todas as coisas e você terá o reino, é busque o reino. Busque o reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tem gente com um monte de coisa, mas não tem paz, não tem alegria, não tem uma vida estável, é uma gangorra. Mas tem gente que está lutando, não tem todas as coisas, mas tem paz. Sabe por quê? Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então buscar o reino de Deus é buscar o quê? Um bom nome, um emprego maravilhoso e uma empresa que seja multinacional? É isso. Mas nós podemos ter uma empresa, não podemos? Podemos, não muda nada. Amém, glória a Deus. Está cheio de empresário aqui na igreja. O pastor Rodrigo é o líder dos empreendedores do reino aqui. E são homens e mulheres com coração que investem, porque as empresas dele têm servido pessoas. Mas o que nós ensinamos? Que o propósito dessas empresas é servir pessoas e o reino. Não é verdade, pastor? Não a si próprio. Aí quando fala que é a si próprio, as pessoas falam: pensei que era para eu viajar todo dia para Dubai. Buscar o reino é buscar paz. Primeiro a justiça, paz e alegria. Saber que é justificado. É ter um encontro com a presença. Sabe, nesse encontro com Deus, eu quero passar um vídeo agora, que eu passei no encontro com Deus, para encerrar. E na hora do amor de Deus, a capela nossa foi tomada assim com a presença de um jeito assim, um negócio assim doido. Por quê? Porque o pastor Luiz contou um testemunho de uma pessoa, ele vai contar aqui, e mexeu tanto com a gente lá, em nome de Jesus, que isso toque um pouquinho em você. Mas a gente entrou num ambiente ali, igual estava aqui agora no louvor, de querer que ele volte, de querer estar na eternidade, porque a gente não é daqui, de querer que as doenças cessem. Você não cansou já de doença na tua vida e na vida dos outros? Você não cansou? Eu não aguento mais, irmãos. Não é verdade? Cansou de pecado. A gente tem tentações, desejos de pecado. E fala: por quê? Eu sou pastor, não posso ter isso. Por quê?
Mas todos nós somos tentados. A diferença é que uns decidem pecar e outros não. Mas eu não quero mais ser tentado. Eu não quero mais. É horrível. Eu não quero mais ter que ficar pensando em tudo que tem que pagar, e se meu filho vai ser abusado ou não na escola, e o que vai acontecer. Tem uma hora que a gente chega num lugar, deve ser pela idade, né? Já está ficando branca a minha barba, o cabelo já caiu, mas que a gente quer a eternidade, a gente quer a glória, porque aqui a gente vai viver no máximo, se você for muito esforçado no seu corpo, 80 anos, 90, 120 ali. Todo mundo fala isso da Bíblia, né? Mas aqui no Brasil, eu vou falar para você, viu? Tá difícil, hein? Vai ter que ir lá para o Japão lá para ser 120. Então, a gente não é daqui.